Esse tá ligado. Muito bom. Aqui outro não carrega muito rápido, não. Mas, amados, não sou eu que tenho um recado para dar para vocês hoje. Nós temos um casal que tem um recado para nos transmitir nessa noite. E é algo bem bonito mesmo que nós queremos estar ouvindo desses irmãos amados que já estão congregando conosco há algum tempo. Eles podem dizer quanto que eu não lembro, mas já faz um tempinho. Eu vou chamar então já de imediato Alice e Karine para chegar à frente. Eles têm algumas palavras para nos trazer aqui como igreja, que nos deixarão muito alegres, mais alegres. Boa noite, irmãos. Então, para contextualizar, a gente foi na casa do pastor na sexta, sem ser essa no anterior, e assim a gente se considerava já convertido, mas a gente não tinha, digamos, uma história, uma data de conversão que a gente pudesse dizer, a gente se converteu nesse dia, assim. Então era algo um pouco mais orgânico, assim, por assim dizer. Então o pastor e a Rose nos convidaram, assim, a gente queria ter um marco de conversão, assim, como aquela sexta-feira, e a gente aceitou, assim, como marco da conversão, da nossa conversão, né. Não, então eu acho que era isso que a gente queria compartilhar com os irmãos, né? Que, assim como o Alisson mencionou, a gente já tinha vivido experiências, né? Que a gente tinha sentido Deus na nossa vida, mas a gente não tinha uma data, enfim, né? Uma data para comemorar esse acontecido. Então a gente orou assim com o irmão, com a Rose e com o pastor. E então temos essa data do dia 5/6 como marco da nossa conversão. Então eles têm agora oficialmente 2 datas de aniversário, né? Aniversário de nascimento, pode estar lembrando então de uma data que marcou, na verdade não a conversão deles naquele momento, mas eles podem estar guardando essa data como uma data especial então, né? Ficamos felizes por vocês, com vocês, e gostaria de estar orando então por vocês nesse momento. Podemos orar? Vamos orar? Pai querido, nós queremos chegar à tua presença e te louvar, Senhor, pela tua bondade, pela tua majestade, pela tua misericórdia sobre nossas vidas e te agradecer em especial pela vida do Alisson e da Karine. Obrigado, Senhor, por essa convicção que eles têm em seu coração de conhecer o Senhor, de serem parte da tua família. E obrigado também porque eles puderam ter essa oportunidade de estar tendo agora uma data que eles podem estar lembrando como uma espécie de novo nascimento, uma data de novo nascimento, Pai. Obrigado pelas suas vidas. Te pedimos, Senhor, que tu possas estar conduzindo eles no teu amor a cada dia, em cada passo que eles derem, eles possam estar sentindo, Senhor, à frente das suas decisões, das suas vidas, em tudo que eles fizerem. E que possamos também, como igreja, ser bênção na vida deles, Pai, e eles na nossa, e podemos estar assim caminhando juntos nos caminhos do Senhor, rumo a uma vida com Cristo, Pai, uma eternidade com o Senhor. Obrigado por essa promessa tão maravilhosa que temos nas Escrituras de estarmos um dia junto contigo nos céus, poder viver uma vida eterna ao teu lado. Obrigado por essa esperança e te pedimos que tu possas estar guardando as suas vidas dos ataques do inimigo, Pai, dá a eles a força que vem do Senhor, que vem do teu Espírito Santo para estar enfrentando toda e qualquer provação e dificuldade que eles enfrentem na sua vida espiritual, confiando sempre no Senhor para tudo. Entregamos essa vida deles e as nossas todas em tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Alisson. Obrigado, Karine. Deus abençoe vocês, tá? Natan, chamá-lo-ei para frente agora. Boa noite, irmãos. É sempre um prazer estar aqui trazendo a mensagem para vocês, trazendo um pouco da palavra de Deus, um pouco do que o Senhor falou comigo essas últimas semanas. E eu gostaria de convidar vocês essa noite a abrir as suas Bíblias em Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6.
Mas antes de nós iniciarmos a leitura, antes de nós entrarmos no texto, eu gostaria de fazer para você 2 perguntas. E gostaria que você pensasse um pouco nelas e mantivesse ela na sua mente durante aqui essa exposição. A primeira pergunta é a seguinte: se alguém, um novo convertido, entrasse aqui na igreja, sentasse do seu lado e olhasse para você e dissesse: Kelvin, Eduardo, o que é oração? O que você responderia para essa pessoa? E se essa mesma pessoa te fizesse a audácia de te fazer uma segunda pergunta? Como eu oro? Me ensina a orar. Como você ensinaria essa pessoa a orar? Primeira pergunta, o que é oração? E a segunda pergunta é, como orar? Eu sei que são perguntas que algumas pessoas podem olhar e falar, nossa, uma pergunta boba, né? O que é oração? Mas é importante nós entendermos o que é a oração, o que são os meios que o Senhor nos deu para se aproximar dele, para sermos abençoados, para nós podermos usar isso. É importante entender para poder praticar e utilizar. Vou dar um exemplo aqui. Eu gostaria que vocês viessem comigo nessa ilustração. E eu vou pedir para vocês que vocês exerçam uma das coisas que nós, nesses tempos de tecnologia, não utilizamos muito, que é a imaginação, ok? Então, peguem na minha mão e façam esse esforço comigo. Imagine que um filho, ele quer dar um presente para sua mãe. Mas ele não quer dar qualquer presente, ele quer dar o presente, assim, um presente caríssimo. Então ele está andando pela rua e entra numa loja, e nessa loja ele vê uma galinha que custa $10.000, ok? É uma galinha de $10.000. Mas não é qualquer galinha. Essa galinha, ela canta qualquer música que você quiser. É Mozart, é voz de melodia. Qualquer música que você pedir para essa galinha cantar, essa galinha canta. Então esse filho vê, fala, nossa, é uma galinha que canta muitas músicas, vale $10.000, eu vou dar de presente para minha mãe. É um garoto estranho, eu sei, mas ele compra. E dá para a mãe de presente. A mãe recebe o presente, entra dentro da casa, ele vai para casa e ele se pergunta, nossa, será que minha mãe gostou desse presente? Depois de umas semanas, ele fica pensando, nossa, minha mãe não falou nada desse presente, não falou nada da galinha que canta que eu dei para ela. Vou perguntar para minha mãe. E manda uma mensagem, mãe, o que você achou do presente que eu dei para a senhora? Como é que tem sido esse tempo com esse presente? E a mãe manda mensagem para ele, meu filho, a coxa da galinha estava muito gostosa. Você entende que se nós não compreendemos para que as coisas servem, nós vamos fazer um mau uso delas? Nós não vamos fazer o uso para o que elas foram feitas? Eu sei que também tem o uso de comer, né, a galinha, mas não foi para isso que ele deu para a mãe. Então é necessário que a gente entenda o que é a oração, como orar, para que a gente possa orar direito, para que a gente possa se aproximar do Senhor direito. Então eu convido vocês, nesse estudo que eu vou fazer e no próximo, que vai ser no primeiro domingo, nós vamos ver o que o Senhor Jesus nos fala sobre oração, o que Ele nos ensina sobre oração e como isso pode mudar a nossa perspectiva das coisas. Então, nesse texto de hoje, a gente vai estar vendo o Senhor corrigindo alguns problemas, algumas ideias erradas sobre oração. E no outro sermão, na outra semana, nós vamos ver como orar, como Jesus nos ensina a orar. Então, convido vocês a abrirem suas Bíblias em Mateus 6, e nós vamos ler o texto, que é Mateus 6, do versículo 5 até o versículo 8. Mateus 6, do versículo 5 até o versículo 8. Assim diz a palavra do Senhor. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Então o seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem,
serão ouvidos. Não sejam igual a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, mesmo antes de vocês pedirem. Então eu gostaria de orar novamente com vocês, abaixar nossas cabeças e pedir a capacitação do Senhor aqui para a mensagem. Então oremos. Pai, nós te clamamos, Senhor, nos auxilia a abrir os nossos corações, a abrir a nossa mente para a Tua palavra, Pai. Nós te pedimos que o Senhor nos ajude a aprender a orar, porque nós muitas vezes não conseguimos, não sabemos, então te clamamos, Pai, nos ajuda. Em nome de Cristo, amém. Primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção de vocês está no começo do versículo 5, que diz o seguinte: e quando vocês orarem. Talvez essa seja a parte mais óbvia de tudo, mas o Senhor Jesus nos mostra com suas palavras que ele tem a expectativa de que ele entende que os seus discípulos, aqueles que seguem a ele, aqueles que estão ouvindo os seus ensinamentos, eles oram. Notem que não é e se vocês orarem, mas é quando. Então aquelas pessoas que estavam ouvindo os ensinos de Jesus eram pessoas que elas deveriam, que elas recebem essa expectativa de Cristo, de que são pessoas que oram, ok? Então a primeira coisa mais tranquila aqui do texto é: cristãos oram. Cristo tem essa expectativa quando fala com os seus discípulos. E a partir de agora, nesse mesmo versículo 5, o Senhor vai tratar alguns problemas quanto à oração e a solução, e como a gente pode responder a eles. O primeiro problema é a oração hipócrita. O versículo 5 diz o seguinte: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Em Mateus, essa parte sobre oração está inserida onde nós chamamos de Sermão do Monte, ou no Sermão da Montanha. E o que isso tem a ver? No Sermão da Montanha, volta e meia, Cristo ele faz contrastes entre uma vida religiosa e como um verdadeiro cristão deveria pensar as coisas. Entre uma vida de só máscaras e aquele verdadeiro coração voltado ao Senhor. Então, se vocês bem lembram, tem muitos textos que dizem: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Então, era assim que os fariseus, que os escribas ensinavam. Mas eu lhes digo, aquele que olhar para uma moça e desejá-la, já adulterou. Então, Cristo ele faz esses paralelos. E aqui tem esse paralelo. A primeira coisa que ele fala é: não seja como hipócrita. E o que é um hipócrita? O que é uma pessoa hipócrita? Quando você chama alguém de hipócrita, o que isso quer dizer? A palavra que Jesus utiliza aqui na língua original é literalmente aquele que atua, aquele que está atuando, aquele que está usando uma máscara. Então, Jesus está dizendo para os discípulos que eles não deveriam ser como esses líderes religiosos, como essas pessoas que usam uma máscara na sua oração. Porque o que eles verdadeiramente queriam não era falar com o Senhor, mas era se mostrar para os outros, era receber a aprovação das pessoas ao seu redor. E o Senhor diz que eles conseguem isso. E dizem que essa é a recompensa deles. Não há uma recompensa divina para esses homens, mas há uma recompensa humana. Eles são tratados em estima. Mas, para nós nos aprofundarmos nesse texto, eu gostaria que nós entendêssemos um pouco sobre como o pecado age nas nossas vidas. Às vezes a gente observa as pessoas que estão nas ruas, as pessoas que estão drogadas, pessoas que são pegos em ciclos de mentira, enganando pessoas, ladrões, e nós dizemos: nossa, essas pessoas estão afundadas no pecado. E nós esquecemos que o pecado é uma coisa tão poderosa e tão ruim que ela pode afetar até os nossos momentos de intimidade com Deus. Até as nossas orações, muitas vezes, podem ser atingidas por um coração pecaminoso, por uma intenção pecaminosa. E isso pode transbordar de várias formas. E o que Jesus está dizendo aqui é que uma dessas formas, desse coração que não tem uma intenção verdadeira
esse coração pecaminoso pode transbordar, é que a gente use uma máscara diante de Deus em nossas orações. A gente pode mascarar as intenções dos nossos corações com palavras bonitas na oração. Podemos falar bonito. Nós também podemos mascarar as nossas intenções orando para que os outros nos vejam orando para que os outros vejam como nós oramos bem ou como nós oramos. Isso é tão perigoso que nós podemos ter uma vida de oração performática, uma vida de oração como se nós fôssemos atores, ao ponto de chegar para as pessoas e falar: irmão, eu vou orar por você. Me dê seu pedido, eu oro por você, irmão. E aí a gente chega em casa e nunca mais ora por nada. O pecado é tão perigoso que ele pode atingir até as áreas mais de intimidade assim com Deus das nossas vidas. E a gente corre o risco de viver uma vida de oração que usa máscara diante do Senhor, em que o nosso coração tem uma intenção, mas a nossa boca fala outras coisas, mas as nossas ações fazem outras coisas. Assim, qual é a solução para um coração hipócrita, para um coração que usa máscara diante do Senhor? O versículo seguinte vai nos dizer, versículo 6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que vem em secreto. E o seu pai que vem em secreto o recompensará. Então o Senhor aqui ele contrasta, ele faz um contraste. Se os hipócritas eles iam para as ruas, eles iam para os locais onde todo mundo poderia vê-los, oravam alto, para que eles tivessem um tipo de estima religiosa, os discípulos de Jesus, eles vão para um quarto. Esse quarto que Jesus se refere no original é um quarto que não tem janelas. É literalmente um quarto onde ninguém pode ver. Dizem que é como se fosse a despensa da casa de um judeu, algo parecido. Mas é um local onde ninguém pode ver essa pessoa. E nesse local, a pessoa buscaria o Senhor. E o Senhor vê essa pessoa e a recompensa. Ok? Então, o remédio para a hipocrisia espiritual, para alguém que usa máscara diante de Deus, é um relacionamento sincero com o Senhor. Mas esse relacionamento inicia, pode colocar aí para mim o versículo, Jonas, por favor? Versículo 6. Esse relacionamento inicia com uma intencionalidade. Jesus coloca: mas quando você orar, vá para o seu quarto. Isso exige esforço da nossa parte. A gente tem que ser intencional para começar a ter uma vida de oração. Para encontrar um lugar reservado das outras pessoas, você tem que pensar nisso. Você tem que separar um tempo para isso. É necessário um esforço para começar uma vida de oração verdadeira. E o Senhor Jesus fala para os seus discípulos: encontre um lugar onde as pessoas não vão ver você, e lá você ore. Mas por que não pode ter ninguém? Qual o objetivo disso? Por que o Senhor está falando isso para a gente? O Senhor está dizendo, então, que a oração verdadeira só pode ser feita no particular? As orações em público não valem? O que o Senhor Jesus está querendo dizer com isso? O Senhor Jesus, como eu já falei, ele está contrastando, ele está mostrando uma atitude religiosa que as pessoas tinham na época e mostrando o verdadeiro coração que nós temos que ter ao fazer essas coisas. Ok? E nas Escrituras, nós vemos pessoas que oram em público e são recompensadas. Salomão, nós vemos Elias. Nas cartas paulinas, nós vemos Paulo falando para as pessoas orarem em público, orarem na igreja. Então, o que Jesus não está condenando aqui não é a oração pública, mas é o coração dessa pessoa. Ok? Então, o Senhor Jesus pede que, para iniciar essa vida de oração, sem hipocrisia, sem máscara diante de Deus, nós sejamos intencionais. Busquemos um lugar secreto para orar ao Senhor. E para que esse relacionamento, para que essa oração, ela funcione, nós temos que reconhecer quem é Deus, ok? Feche a porta e ore ao seu Pai. Deus, ele não é só o juiz, ele não é só o Senhor do universo. Deus não é só o Criador de todas as coisas, mas Deus também é Pai. E é importante que nós, como cristãos, entendamos que Deus é Pai. Porque isso faz com que as máscaras caiam na oração. Isso faz com que nós paremos de ter uma oração performática, com palavras bonitas,
com muita adoração e pouca sinceridade. Jesus está dizendo que nós temos que reconhecer Deus como Pai. E mais que isso, esse Pai, ele está em secreto. E esse Pai, ele vê em secreto. Isso quer dizer que o Senhor Jesus, ou o Senhor Deus, nos vê em todos os momentos. A oração pode ser a mais performática, pode ser a mais bonita possível, mas o Senhor Jesus vê o coração. Ele vê o secreto. Então, quando nós separamos um tempo para orar, quando nós somos intencionais e reconhecemos que Deus é Pai, as máscaras caem. E o nosso coração pode ser aberto diante de Deus. Qual a solução de um coração hipócrita? Um coração que não consegue orar ao Senhor direito? É reconhecer que Deus é Pai. Reconhecer que Ele é aquele que cuida de nós, aquele que nos ama. Ele vê tudo, então por que deixar algo oculto? Podemos ser sinceros diante de Deus em nossas orações. Não é necessário que façamos orações lindas diante de Deus. Deus nos pede orações sinceras, de coração, porque Ele vê em secreto. Ele vê o nosso coração. Para você ter ideia, na história do cristianismo existiam monges. É engraçado, né? A gente fala monge, a gente já pensa no chinês, né? O cara careca lutando com Kung Fu. Mas não é isso. Por muito tempo, existiam vertentes dos cristãos que eles se isolavam do mundo e dedicavam sua vida à piedade e oração. E um desses grupos falava muito sobre oração. E eles diziam assim: quando você orar, ore rápido. Aproveite o que o seu coração está dizendo ao Senhor. E se você estiver orando e você vê que você está concentrado, continua a oração. Continua na presença de Deus. Mas se em sua oração você perceber que você está desconcentrado, não está conseguindo falar com o Senhor, então dê uma parada, respire e novamente tente orar. É necessário que a gente entenda que nós temos que ser sinceros diante do Senhor. O segundo ponto que o Senhor Jesus nos mostra aqui é sobre paganismo. Coloca para a gente o versículo 7, Jonas, por favor, que diz o seguinte: e quando vocês orarem, não falem por falar, como fazem os gentios, pois eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Agora o Senhor Jesus está exortando os seus discípulos a não imitarem a prática de oração dos povos ao redor, dos pagãos. Porque quando eles oravam, eles tinham fórmulas, eles tinham orações prontas, as quais eles oravam para os seus deuses. Eles repetiam essas orações várias e várias e várias vezes, como se fosse uma espécie de oração automática. Mas eu quero que você pare e olhe ali aquela parte. Quando vocês orarem, não falem por falar. Essa palavra aqui, no original, ela tem a ideia de uma palavra oca, de algo que foi falado por muito tempo, mas não faz sentido. Tem a ideia de uma tagarelice, ou se a gente for colocar no nosso português, né, o blá blá blá. É como se essa palavra do grego simbolizasse o nosso blá blá blá. Então, o Senhor Jesus está dizendo que quando nós orarmos, nós não precisamos ter essas palavras ocas, vazias, essas vãs repetições, como fazem os gentios. E o que o Senhor Jesus está condenando aqui não é as orações longas. O que o Senhor Jesus está condenando aqui não é como se fosse quando nós entramos em oração e passamos muito tempo, porque senão a gente tinha que rasgar o Salmo 119 da nossa Bíblia. Afinal, é uma oração muito longa. Mas, novamente, o Senhor está mostrando o coração daquele que ora por muito tempo, o gentio. Porque qual é a intenção dele? Pois eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Então a intenção dos gentios, dos pagãos daquela época, em repetir a mesma coisa, em orar por muito tempo, é que de alguma forma eles dobrassem a vontade do Deus que eles estavam orando. De alguma forma aquele Deus enchesse o saco e falasse: não, tá bom, toma isso aí logo, é o que você está pedindo. Você quer um exemplo disso? 1 Reis. Quando Elias desafia os sacerdotes de Baal. A palavra de Deus diz que eles passam da manhã até a tarde falando a mesma coisa. Eles passam da manhã até a tarde dizendo: ó Baal, responde-nos, ó Baal, responde-nos. Porque o que eles queriam fazer?
Eles querem dobrar a Baal, a sua vontade. Eles querem que o seu desejo seja de toda forma atendido. Então eles repetem a mesma coisa várias vezes. Jesus está nos mostrando de uma maneira didática que o propósito dos pagãos, daquelas religiões, daquele período, ao orar, não era ter uma comunicação com Deus. Não era entender a vontade desse Deus, mas sim dobrá-lo à sua vontade. Dobrar a vontade de Deus à vontade daquele que está orando. Como se fosse uma queda de braço entre aquele que ora e o Deus ao qual ele está orando. E a gente pode orar, olhar para tudo isso e falar, nossa, mas isso é meio distante da nossa realidade, né? A gente não faço isso. Eu não faço muitas repetições da mesma oração, da mesma forma, com o intuito de dobrar a Deus. Mas, querendo ou não, muitas vezes nossas orações podem ser feitas dessa mesma maneira. A gente pode ter como intenção orar sempre pelaquela mesma coisa o tempo todo, para que a gente adquira aquilo pela nossa força, tentando convencer o Senhor disso. E se a gente orar, por exemplo, para muitas igrejas pentecostais, isso é ensinado. As pessoas ordenam ao Senhor, elas tomam posse das coisas. Elas ordenam que Deus dê coisas para elas. Isso é extremamente prejudicial, amados. Porque quando a pessoa não recebe, porque quando a pessoa ela vê que Deus não vai dar sempre o que ela pede, o coração é despedaçado e as pessoas se tornam descrentes da oração. O Senhor Jesus está combatendo o pensamento que na oração nós lutamos contra Deus para que Ele faça a nossa vontade. Mas não só o nosso coração pode agir dessa forma, mas a nossa prática também. Nossa forma de orar também pode seguir esse padrão. Orações que são automáticas, orações que não são pensadas. Senhor, obrigado por esse alimento, amém. Pai, obrigado por mais um dia de vida. Pai, me ajuda a dormir. Orações que são feitas da mesma forma, todos os dias, não são pensadas. Não há honestidade nas orações. É só um repertório de oração sendo repetido dia após dia após dia. Podemos estar levando ao Senhor oração vazia e sem intenção nenhuma. Nós também podemos ter a ideia de que as orações longas diante do Senhor são mais eficazes. Existiam grandes homens na antiguidade que diziam que para um pastor pregar, ele deveria orar pelo menos por 2 horas. Como se a oração, a duração da oração, trouxesse algum tipo de resultado. Mas o Senhor Jesus está nos dizendo que não é a adoração da oração, não é a forma bonita da oração, nem a repetição que importam, mas o coração que pensa no Senhor. Mas então qual é o remédio para vencer esse problema da oração? Versículo seguinte, versículo 8, diz o seguinte: portanto, não sejam como eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de vocês pedirem. Jesus está mostrando que não há como moldar, não há como induzir, não há como convencer o Senhor, não há como dar conselhos a Deus. Como diz o salmista no Salmo 139, antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Senhor, tu me cercas pela frente, por detrás. O Senhor põe a mão sobre mim. Conhecer isso é maravilhoso demais para mim. E o salmista continua: isso está além do meu alcance, é tão elevado que eu não posso atingir. Para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subo aos céus, lá estás. Se eu faço da minha cama a sepultura, o mais profundo abismo, lá estás também. Nós não precisamos convencer a Deus nas nossas orações. Nós não precisamos ordenar a Deus nada, porque o Senhor já sabe do que nós precisamos. O Senhor é Pai. Ele sabe da necessidade dos seus filhos. A gente pode ter confiança de quando a gente está orando, a gente não precisa informar Deus nada novo.
De que quando a gente está orando, a gente não precisa dar conselhos a Deus. Isso é maravilhoso. Não temos um Deus que está, de alguma forma, cego ao sofrimento. Não temos um Deus que não enxerga as coisas. Jesus diz que o seu Pai, o Pai de vocês, sabe do que vocês precisam, antes mesmo de pedirem. Nós temos um Deus tão poderoso, soberano, que nunca vai se dobrar à vontade dos homens. Mas da mesma forma, Ele é um Pai que sabe o que os seus filhos precisam e os dá. E eu gostaria de concluir a pregação colocando talvez uma pulguinha atrás da sua orelha, ou você ficou com essa pulguinha. Então, se Deus é soberano, se Deus sabe de todas as coisas, se Deus sabe do que eu preciso, por que eu devo orar? Se Deus sabe o que eu preciso, por que eu tenho que apresentar os meus pedidos diante de Deus? Por que Jesus nos pede para orar? Nós vamos ver isso melhor no próximo sermão, mas antes eu gostaria de dar pelo menos 2 motivos. O primeiro deles é que a oração é um instrumento, é um meio que Deus usa para cumprir a vontade dele. Um exemplo disso nas Escrituras é quando uma mulher ela vai ao tabernáculo e ela chora orando ao Senhor pedindo um filho. E o Senhor Deus atende seu pedido e ela tem Samuel. E Samuel é aquele que unge o rei Davi. O Senhor Deus usa a oração de uma mulher para cumprir os seus propósitos. O Senhor Deus usa a oração de Zacarias e da sua esposa para lhe dar um filho, que seria João Batista, que prepararia o caminho para Jesus. Deus usa a oração dos seus servos para parar o sol em meio a uma batalha, para que Israel vencesse. A oração é um meio que Deus usa para cumprir os seus propósitos. Nós oramos porque a nossa oração é usada por Deus para cumprir os seus planos. Mas não somente isso, nós vamos ver melhor na próxima exposição, que vai ser do Pai Nosso, mas a oração tem mais a ver com me moldar à vontade de Deus, de compreender qual é a vontade dele, de aprender com o Senhor, de ter intimidade com ele, do que ser necessariamente atendido àquilo que eu peço. A confiança de que Deus sabe o que nós precisamos nos torna atentos ao que o Senhor faz às nossas vidas, nos torna atentos ao que Ele nos dá, nos torna cristãos mais próximos de Deus. Amados, a oração é extremamente importante na vida do cristão. Porque se você parar um pouquinho para pensar, você foi salvo para ter um relacionamento com Deus. Nós não tínhamos um relacionamento com Ele e quando nós nos convertemos, quando Cristo nos salva, nós nos relacionamos novamente com Ele. Nós temos acesso a Ele na oração. Então, se nós não oramos, se nós não temos um relacionamento com Deus, que tipo de cristão nós somos? Meus irmãos, se a oração virou uma tradição, virou uma programação, virou algo automático na sua vida, eu peço que você reveja o seu relacionamento com o Senhor. E se está automático, ore por avivamento, que o seu coração queime. Se proponha a orar, se proponha a ir num local secreto e se derramar diante de Deus. Porque ali nós aprendemos, porque ali nós vemos as respostas do Senhor nas nossas vidas. Então vamos abaixar nossas cabeças e orar. Nosso Deus e Pai, Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor é aquele que nos salvou e nos enviou o teu Filho para morrer naquela cruz, Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor, mesmo sendo o soberano do universo, o Senhor fala na tua palavra que o Senhor nos ama, que o Senhor sabe o que nós precisamos e que o Senhor dá coisas boas aos seus filhos que oram. Pai, nos ajuda a confiar em Ti, nos ajuda a ter um relacionamento contigo,
Nos ajuda a te desejar, Pai. Nos ajuda a não tratar a oração como mais uma programação, como uma tradição, como algo automático do meu dia, Pai, mas que seja em nossas vidas um meio com que a gente tenha um relacionamento contigo, que a gente clama a Ti, que a gente expõe o nosso coração, os nossos problemas, as nossas dificuldades, que a gente te agradece e te louva, Pai, por tudo que o Senhor faz. Nos ajuda a ter um coração que queima por Ti e que te busca em oração. É o que nós te clamamos, em nome de Cristo. Amém.